Olá, turma, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Ricardo Tomé e você está no Geografia Guiada, seu espaço de resumo de geografia. E na aula de hoje vai ser uma aula de continuação do vídeo anterior e vamos falar sobre a segunda revolução industrial, suas principais características e impacto na sociedade. Então me acompanhem aqui para a nossa sala de aula. Vale relembrar um pouquinho na ideia de transição do mundo campesino, que foi o início da primeira revolução industrial, para uma ideia de uma lógica muito mais voltada ao início do processo urbano, que foi a instalação de um sistema industrial de produção, já no começo da primeira revolução industrial, ao longo dela, no início do século XVIII, vale lembrar. Já no caso da segunda revolução industrial, ela começa no meados do século XIX e durou de 1850 a 1950. Esse período ele marcou a consolidação do processo científico e tecnológico que se espalhou por países como Europa, França e Alemanha. Lembra que a primeira revolução industrial começou na Inglaterra? Os excedentes produzidos por uma maior produtividade dentro do sistema econômico fez com que se internacionalizasse a produção, já que houve um excedente de produtividade que começou a internacionalizar o comércio. E essa segunda revolução industrial, ela se trata justamente da expansão da primeira, não só em questões de aceleração da produtividade, como também do quantitativo daquilo que é produzido, mas também internacionalização para outros países, como o caso da França e da Alemanha. Então vamos lá. Assim como o processo de avanço científico proporcionou a criação de maquinários e novidades na primeira Revolução Industrial, na segunda também não vai ser diferente. Então, muitas descobertas foram importantes para alavancar esse processo que agora não se restringia somente à Inglaterra. Então, os destaques são a invenção da lâmpada incandescente. Vamos lembrar que na época da transição campesina para industrial, ainda tinha uma iluminação a óleo, a criação dos meios de comunicação, como telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio, ou seja, é a partir daqui que começa essa progressão. Por quê? Na época da primeira Revolução Industrial, a comunicação era precária. E claro, né, os avanços na área da medicina e da química, como a descoberta de antibióticos e vacinas. Vamos lembrar que a taxa de mortalidade, além de ser muito alta no início da primeira Revolução Industrial, os avanços médicos ainda eram muito recentes. Então vamos a algumas consequências dessas mudanças drásticas tecnológicas e de sistema de produção. Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, que é a manufatura pela maquinofatura, o desenvolvimento do comércio internacional, como comentei, e o aumento do mercado consumidor, como eu disse, expansão. Quem estava à frente desse processo e contribuiu para a sua expansão foi a classe burguesa, que detinha recursos e que ansiava pelo lucro. Nesse sentido, surgiu a classe operária ou trabalhadora, chamada de proletário, mão de obra barata explorada nas fábricas. Então vamos contextualizar, pessoal. A mudança do meio rural para uma sociedade mais urbana, oriunda dessa transição de modelo econômico, também gerou uma divisão de castas dentro desse sistema. E essa consolidação da classe burguesa, que é uma classe que detém os meios de produção, em relação à classe operária, que são indivíduos dentro do ambiente fabril como um operariado, foi aprofundada, porque ao mesmo tempo que os avanços tecnológicos se deram nesse ambiente, essas mudanças nem sempre acompanharam o progresso dentro da salubridade desses trabalhadores. Então essa divisão de camadas sociais, de classes sociais, se deu e se aprofundou durante a Segunda Revolução Industrial, entre a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que são aqueles que, dentro de uma lógica de oferta e de demanda, se sujeitam à lógica econômica vigente para ganhar sua vida e se sustentar. Naquela época, lembrando, a realidade era outra e bem diferente da atual, onde lógicas como leis trabalhistas ou proteção e ideia de salubridade dentro dos ambientes de trabalho não era a prioridade. Lembrando, claro, que a primeira Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, em Londres, acabou fazendo com que o país se desenvolvesse como a principal potência econômica na época, influenciando não só economicamente, mas também culturalmente os demais países.
E claro, né, com o avanço tecnológico, a questão de estrutura e infraestrutura se fez necessária, justamente por conta do transporte, para transportar material, escoar a produção. Então, a indústria do aço, que foi muito desenvolvida nessa época, a construção de máquinas e pontes e fábricas. No tocante à utilização, devemos ressaltar que o aço foi essencial para a construção dos trilhos, das ferrovias, marcando consideravelmente o avanço dos meios de transporte. Ademais das ferrovias, o automóvel e o avião foram inventados nessa época. Então veja como é que muda a dinâmica da sociedade, né? De uma sociedade rural e ainda primitiva em questões de tecnologia, foi substituída gradualmente ao longo da primeira e agora na segunda por meios de comunicação mais velozes e mais avançados, mas também que não acompanharam em questões de saúde da população e dos recursos para a população mais pobre, uma ideia de proteção desses indivíduos que ainda estavam sujeitos a lógicas fabris. Lembra que eu falei do carvão na primeira Revolução Industrial? Então, na segunda Revolução Industrial, o nosso astro principal então aqui é o petróleo, que foi substituída, né? Outra energia não renovável, mas se começa a substituir por conta do maquinário cada vez mais pesado e nos avanços na indústria da geração de energia. E claro, além da produção, o uso do petróleo, né, gerando produtos derivados, como o plástico também. Muito usado também na indústria dos acessórios e dos equipamentos. Então, voltando às anotações, esse conjunto de mudanças e intervenções foram essenciais para revolucionar o sistema industrial. Eles trouxeram um novo panorama à vida social e econômica da população, denominado de capitalismo industrial ou industrialismo. Então, como exemplo da segunda revolução industrial, eu selecionei uma imagem que sintetiza bastante a nossa ideia da aula de hoje, do resumo de hoje. Percebam como a linha de produção e de montagem, além dos aparatos tecnológicos mais avançados, possui a implementação de esteiras de produção, que agilizam o processo de elaboração, de produção de alguma matéria ou bem. E nesse caso foi um dos modelos de sistema de produção, que nós vamos ler mais para frente, nos próximos resumos, o modelo fordista. Né? E aqui é uma imagem da fábrica Ford nos inícios de seus tempos, na segunda Revolução Industrial. Então, gostou do nosso resumo da segunda Revolução Industrial? Conseguiu relembrar muita coisa? Se curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre geografia e apoiar o nosso projeto de Geografia Aberta a Todos. Eu sou o professor Ricardo Tomé, falando do espaço Geografia Guiada, e até a próxima aula.